Por onde Jesus passava aqui na terra, aleluia, as trevas se dissipavam, a dor fugia. Paralíticos andavam, os cegos viam, os mortos ressuscitavam, tudo era alegria. Aleluia. A luz inacessível do Salvador iluminava o caminho por onde ele andava. As tempestades desta vida se desfaziam, milagres aconteciam por onde Jesus passava. Seja curado nessa noite. As tempestades desta vida se desfaziam, milagres aconteciam por onde Jesus passava. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é tão poderoso, é tão milagroso. Você que cultua conosco nessa noite, aonde você estiver, seja curado agora, em nome de Jesus, aleluia. Receba do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Por onde Jesus passava neste mundo, seguia após seus passos grande multidão. Vinha de todas as partes onde ele estava. Jesus lindo. Dava a alma ferida amor e perdão. Deus fala contigo. Você que neste mundo vive amargurado, sem paz, sem amor, sem carinho, sem consolação. Venha, dá-me tua mão, fique ao nosso lado. Estamos no mesmo caminho por onde Jesus passava. Faça isso hoje mesmo. Venha, dá-me tua mão, fique ao nosso lado. Estamos no mesmo caminho por onde Jesus passava. E neste caminho, como eu já disse, tem cura divina, tem libertação, aleluia. Tem provisão para a sua vida, mas acima de tudo, tem salvação para você e para a sua família também, aleluia. Creia no milagre do Senhor nessa noite. Por onde Jesus passava neste mundo, seguia após seus passos grande multidão. Vinha de todas as partes onde ele estava, dava uma ferida, amor e perdão. Você que neste mundo vive amargurado, sem paz, sem amor, sem carinho e sem consolação, venha, dá-me a tua mão, fique ao nosso lado. Estamos no mesmo caminho por onde Jesus passava, aleluia. Venha, dá-me tua mão, fique ao nosso lado. Estamos no mesmo caminho por onde Jesus passava. Venha nessa noite e aceite ao Salvador, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória. Meus amados irmãos, vamos estar em pé por gentileza. Vamos estar mais uma vez procedendo aqui um momento de oração. E o nosso pastor presidente, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, nos ensinando a gloriosa palavra de Deus. Incline as vossas cabeças por gentileza. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nesta noite, já teremos aqui um período de oração, de joelhos, meu Senhor. Já louvamos o Teu nome, Senhor, com os louvores congregacional.
Senhor, já te adoramos com os nossos dízimos e as nossas ofertas, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nesta noite a igreja do Senhor, Pai amado, aqui está reunida, Pai. Deus amado, com nossos corações contritos e abertos nesta noite, ó Deus, para recebermos a Tua gloriosa palavra nesta noite, meu Senhor. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da Tua palavra. Usa mais uma vez Teu filho, o Teu servo, Senhor, como sempre tem usado neste lugar, com graça, sabedoria espiritual, Senhor, para, ó Deus amado, nos ministrar a Tua palavra aos nossos corações. E que a Tua palavra nesta noite, Pai, tenha plena liberdade em nossos corações. Que haja cura divina, haja batismo no Espírito Santo, haja renovo espiritual, Senhor, para aqueles que estão aqui presentes e aqueles que estão em casa também. Ó Deus, nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Por gentileza, permaneçam em pé. Pastor Wagner. A vitória pelo sangue. Amém. Graças a Deus. Queiram sentar, amados irmãos. Que bom. Eu sempre, já muitos e muitos anos, décadas, que cada vez que eu estou na casa do Senhor, cultuando a Ele, eu tenho 1001 razões para agradecê-lo. Porque, como diz o Salmo 133, aqui é o lugar onde o Senhor ordena a bênção, a vida, e nós voltamos para casa renovados pelo poder da sua palavra. Glórias a Deus por isso. Amados irmãos, culto de ensino. Antigamente se chamava culto de doutrina. São sinônimos apenas. Mas nesta noite, o Senhor colocou no meu coração um assunto que nós precisamos nos debruçar nele através da palavra de Deus, que é sobre o perdão. O perdão agora não no sentido amplo da teologia sistemática, não, mas o perdão no sentido do nosso relacionamento com o próximo. E nós vamos então para isso abrir a Bíblia Sagrada no primeiro evangelho escrito por Mateus, no capítulo 6. E vamos começar lendo a partir do versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9 a seguir. Exatamente na oração chamada oração do Pai Nosso. Diz assim o texto: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Amados irmãos,
eu gostaria de acentuar bem os versículos 12 e 14, quando o Senhor está nos ensinando que na nossa oração a atitude de pedir perdão e ser perdoado não pode faltar. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia. O versículo 14 complementa dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Muito linda a oração. Nos versículos anteriores, o Senhor Jesus está orientando aqui a prática da oração, incluindo também o jejum, mas no final dessas orientações, ele coloca aqui uma ressalva, uma condição. Se nós exercitarmos o perdão em relação ao próximo, de igual forma o Senhor também irá perdoar as nossas faltas. Nós poderíamos dizer aqui, e eu tenho vários aqui, conceitos acerca do perdão. Então existem dezenas, e por que não dizer até centenas, de conceitos humanos acerca do significado da palavra perdão. Mas eu gostaria de citar pelo menos uns 2 ou 3, dizendo o seguinte, que perdão não significa a gente aprovar, apoiar comportamentos que causam sofrimento, que causam dor nas pessoas. Pois perdoar significa que alguém está disposto, voluntária e espontaneamente, a absolver todas as faltas e fraquezas do seu próximo, sem nenhum mérito, sem nenhuma condição estabelecida. Olha, eu te perdoo, mas se você fizer isso ou deixar de fazer aquilo. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta ao seu amigo Filemon, ele disse no versículo 18, que se aquele escravo a quem ele havia evangelizado na prisão, disse, se ele te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Amados irmãos, perdoar é uma decisão unilateral, individual, e que deve ser tomada tanto por quem ofendeu, como da parte de quem foi ofendido. E perdoar é um processo que precisa ser colocado em prática, ou seja, tem que ser administrado. Não é simplesmente ignorar a falta praticada pelo ofensor, como se ela não existisse. Vou ignorar, deixa para lá. Não, é uma forma consciente de esquecer a ofensa que foi praticada contra nós, declarando imediatamente que nós estamos dispostos
dispostos a perdoar, e usando uma expressão da cibernética, né, da internet, da computação, é deletar aquele fato que fica armazenado na nossa mente. Mas eu nem diria deletar, porque ele vai para a lixeira. E a gente pode ser tentado aí revirar o lixo lá e trazer de volta. Então eu tenho imaginado assim, primeiro vai para a lixeira e depois destruo o HD, para aí não ter mais possibilidade de lembrar essa ofensa. Mas a necessidade precípua de perdão está relacionada diretamente a um mandamento de Deus, a uma ordem expressa de Deus para que seja observada, cumprida e obedecida. E o perdão de Deus, direcionado a cada um de nós, ele está condicionado, como nós já lemos, com o perdão da nossa parte ao próximo. Foi o que nós lemos aqui nos versículos 14 e 15. Então, o Senhor Jesus deixou uma grande e importante lição de como nós devemos tratar essa questão de uma forma bem prática e objetiva acerca do perdão. Então, convido os irmãos a avançarem aí na sua Bíblia no capítulo 18 do Evangelho aqui escrito por Mateus. E ali nós vamos encontrar, a partir do versículo 23, a parábola do credor incompassivo. Então, essa parábola é uma lição, como eu disse, muito prática e objetiva acerca do perdão enquanto mandamento do próprio Deus. Diz assim o texto: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara.
Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim, Jesus disse, vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, como eu disse, uma lição muito prática e oportuna para darmos, vamos dizer assim, uma sustentação na breve abordagem desse tema acerca da necessidade de perdoar, tendo em vista o perdão ser um mandamento, uma ordem de Deus. Me lembro, nos muitos anos que participei de cultos de doutrina, cultos de ensino, quando o nosso saudoso pastor José Pimentel de Carvalho ministrava sempre às terças-feiras. E ele, cada um tem a sua metodologia de ensinar, de meditar ou de ministrar a palavra de Deus, tanto na área do ensino como da pregação. E ele tinha um sistema de que usava muitos versículos da Bíblia numa forma que a gente aprende, inclusive algumas Bíblias têm, a chave bíblica, ou seja, uma palavra, você olha ali na concordância e vai ver uma sequência de versículos que tratam daquele determinado assunto. E ele dizia quase todas as vezes, no início da sua ministração, hoje nós vamos ler Bíblia. Quem se lembra disso? E como nós não tínhamos essa ferramenta de transmitir ao vivo, gravando os nossos cultos, então as pessoas, todos nós já vimos prontos para quando ele citasse um versículo, quem tivesse mais agilidade, mais destreza bíblica, já se levantava. E às vezes ocorria que 3, 4, 5 pessoas, e era até interessante isso. Porém, hoje, com a transmissão do culto, como eu disse, e nós não temos sistema de microfonia pendurados e adaptados aqui no templo, as pessoas que estão assistindo não ouviriam e nem têm condições de ouvir os outros lendo a Bíblia. Algumas pessoas estranham, mas essa é a explicação plausível de que não seria hoje tão adequado enquanto estivermos ministrando a palavra com essa ferramenta que nós temos hoje. O que é diferente numa classe de escola bíblica dominical, que aí sim esse método é muito interessante. A falta de perdão, ela impede a nossa comunhão com Deus quando nos propomos a cultuar a Deus e adorar a Deus. Então, eu estava dizendo há pouco que a forma de como o pastor Pimentel gostava de ministrar os seus estudos,
e que isso incentivava as pessoas a ter mais gosto de ler a palavra de Deus. Então hoje eu vou dizer como ele dizia: hoje nós vamos ler Bíblia. Uns sorriram, outros meia dúzia disseram amém, e outros ficaram em silêncio. Então eu posso fazer uma leitura que todo mundo quer ler Bíblia hoje, amém? Que bom. Então vejam que se nós deixarmos de exercitar o perdão, que é ordem de Deus, e na caserna a gente sempre se acostumou com dizer assim: ordem dada é ordem que deve ser cumprida. Então, Deus é o Senhor dos exércitos, é o nosso divino comandante, e Ele ordena que os seus servos e servas pratiquem ou exercitem a prática do perdão. Por que razão? Porque a falta do exercício do perdão é um obstáculo, é uma barreira para as nossas, ou melhor, para a nossa comunhão com Deus, quando nós estamos reunidos para cultuá-lo e adorá-lo. Em Mateus capítulo 5, e o versículo 23 e 24, diz o seguinte: quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa, ou melhor, desculpe-me, eu estou lendo aqui um outro texto. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, eu vim cultuar a Deus, estou adorando a Deus, e eu me lembro de alguém, aqui é específico, irmão, tem alguma coisa contra nós, deixe ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. E é muito normal estarmos na casa de Deus, no culto divino, adorando a Deus, o Espírito Santo liga uma luz vermelha intermitente, sonora, e faz com que a gente se lembre que alguma coisa não está bem entre eu e o irmão X, Y, etc. Se isso acontecer, a gente não deve fazer de conta que não é nada, mudar de canal e continuar. Jesus deixou bem claro aqui o que é que a gente tem que fazer. Reconciliar-se primeiro com o irmão que tem alguma coisa contra nós. E vice-versa. A falta de perdão, aí sim, ela bloqueia a nossa oração. Se eu tiver alguma coisa contra alguém, não perdoei e ainda bato o pé e digo que eu não vou perdoar, é perda de tempo total orar a Deus, porque essa falta de perdão impede que as nossas orações cheguem no endereço certo que a Bíblia chama de trono da graça. Marcos 11, 25 diz assim: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém,
para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Se o fato de estar na casa de Deus, adorando a Ele, já é motivo para o Espírito Santo nos fazer lembrar que nós precisamos nos reconciliar com o irmão cuja comunhão está arranhada, vamos dizer assim, principalmente na hora da oração. Se nós não cuidarmos, nós estaremos perdendo o nosso tempo, verbalizando palavras que não vão a lugar algum. Amados, e alguém pergunta assim, mas quantas vezes eu tenho que perdoar um irmão que me ofende? Então, na palavra de Deus, não existe limite estabelecido do número de vezes e muito menos condição para nós perdoarmos alguém. Lucas 17. Versículos 3 a 5, diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Mateus capítulo 18, versículos 21 a 22. Mateus 18, 21 a 22. E disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Amados irmãos, oi? Eu olhei aqui a referência errada. Desculpe-me que foi a pressa. É o 21 e 22, tá? É que eu desculpem-me, meu irmão. Vou voltar aqui. É que eu deixei o texto aqui para ler no rascunho e 8, 19. Desculpe. Tá, vamos achar aqui, não tem problema. Mateus, eu disse 18, 21 e 22. É lógico, eu até estranhei quando eu li aqui. Vamos voltar a fita aqui, tá? Não tem edição porque é ao vivo, mas não tem problema nenhum. Vamos dizer aqui o seguinte: não há limites para o número de vezes e nem condição para se perdoar alguém. Então, Jesus disse que cada um deles, dos seus discípulos, deviam estar consciente de que se alguém pecasse com ele, nós deveríamos repreendê-lo, e se ele se arrepender, perdoar imediatamente.
E disse mais: se no mesmo dia, 7 vezes, a mesma pessoa fazer o que vinha fazendo antes e se arrepender, nós temos o dever de perdoar. Por isso que na hora que eu li aqui, eu lembrei, mas fui traído aqui pelo texto que foi digitado aqui. Aí Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Ele lembrou daquela palavra de Jesus, até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7, que é igual a 490 vezes. Num dia, o mesmo irmão pecar contra mim e vir à minha presença pedir perdão. Jesus deixou claro aqui que se ele, não é só pedir, porque ele vai abusar da boa vontade. Se ele disser que está arrependido, eu tenho que perdoá-lo. Mas se ele estiver mentindo, aí é problema dele. Aí a gente remete para Apocalipse dizendo que o endereço eterno da pessoa mentirosa é o lago de fogo e enxofre. Aí já não é mais problema meu, mas vejam que são palavras e ensinos do Senhor Jesus. Nós devemos perdoar da mesma forma que Deus nos perdoa. Mas isso é possível? Isaías 43, 25. Olha o que Deus está dizendo. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Acho que a gente tem que se exercitar um pouquinho mais, porque é só a pessoa aparecer na nossa frente, a gente já lembra. Mas Deus diz que apaga e não se lembra, mas não lança em rosto. Vamos pedir ao Espírito Santo nesta noite que nos ajude a perdoar da mesma forma que Deus nos perdoa. Então, o perdão é, na verdade, um ato de fé, um ato de vontade, um ato de decisão da nossa parte. Não é um mero sentimento, mas um ato, voltando ao primeiro ponto lá, de obediência a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 32. Diz a palavra de Deus: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse é o dever de cada um de nós. Então, se nós ofendemos, nós temos que iniciar o processo de perdão. Tem que ser da nossa parte.
Mas se nós formos ofendidos, nós devemos iniciar também o processo de perdão. Ou seja, eu tenho que pedir perdão e tenho que perdoar. E a iniciativa é unilateral. Nós, como igreja, como congregação do Senhor, nós precisamos aprender a perdoar uns aos outros. Vez por outra, no gabinete pastoral, na sessão de aconselhamento, quando estão duas pessoas que estão com problemas e dificuldades entre si, o pastor, o conselheiro, envia todos os esforços possíveis para que se perdoem. Há alguns casos em que as pessoas dizem assim: eu perdoo, mas não esqueço, e nem olha para a pessoa. Como? Perdoa e não esquece? Se a fórmula ensinada por Deus é diferente, perdoa e não se lembra. É falta de conhecimento da palavra de Deus quando acontece isso. Colossenses 3,13 diz assim, aqui alguém ia dizer assim: dura coisa me pediste. Veja o que Paulo ensina em Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Por ocasião da celebração da ceia do Senhor, pelo menos na Assembleia de Deus, a gente sempre foi orientado, estimulado, ensinado, que na semana em que se realizará a celebração da ceia do Senhor, antes de nós participarmos, nós temos que fazer um autoexame. E o texto é bem claro: examine-se, pois, cada um a si mesmo. Depois você estará em condições de participar do pão e do cálice do Senhor. Mateus 7, 1-5 diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou seja, por que você fica reparando no cisco que está no olho do teu irmão, enquanto no teu tem um grande tronco de árvore? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? E olha o que Jesus está dizendo: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Infelizmente, o ser humano tem essa tendência de fazer, eu não digo nem pré-julgamento, já faz o julgamento e já condena e já executa a sentença. Amados,
não podemos, de forma alguma, ter a falta do perdão no nosso coração. Não é só na semana da ceia do Senhor. Mateus 6,12, que nós lemos, Jesus disse e ensinou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, a falta de perdão, ela nunca vai deixar uma pessoa prosperar na sua vida em nenhuma área de ação. E tem muita gente que luta a vida inteira para ter uma vida bem próspera, mas se ele abrigar aquela falta de perdão, ela não vai prosperar. Está escrito em Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Seria bom nós fazermos uma avaliação. Tanto esforço, tanto trabalho, tanta dedicação, a vida inteira, e parece que a gente está ou marcando passo, ou alguns andando de marcha ré, porque não consegue aquilo que dedicou quase que toda a sua vida, mesmo num trabalho honesto. Amados irmãos, e um resultado negativo para quem não pratica o perdão é ter um sentimento de amargura no seu coração. Então, o efeito da falta de perdão vai produzir amargura no coração da pessoa. Hebreus 12, versículo 15. Olha a observação e a advertência da palavra de Deus. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, a amargura decorrente da falta da prática do perdão, ela vai se enraizar e ela será altamente contagiosa perante os circunstantes. E a amargura, como resultado da falta de perdão, é alguma coisa que se prolonga por muito tempo na vida das pessoas. Há casos em que a pessoa passa a vida inteirinha com amargura no seu coração, porque não consegue perdoar alguém que lhe ofendeu. E pode haver, como decorrência, outras enfermidades, até físicas, nessas pessoas. Alguém já deve ter ouvido isso. Ou seja, a amargura destrói a própria pessoa e atinge os outros, a começar do próprio núcleo familiar. E conta para a esposa, e conta para o marido, e conta para o filho, e para o neto, e vai fazendo uma cadeia de pessoas que estão afetadas por essa amargura decorrente da falta de perdão. E é óbvio que ela vai endurecer o coração,
vai esfriar a fé do cristão e vai trazer essa perturbação que o texto diz. Voltando àquela advertência de Paulo, que deve preceder a participação do pão e do cálice do Senhor. Examine-se a si mesmo. E a pergunta nesta noite, ela será bem objetiva. Você, o senhor, a senhora que me ouve, tanto presencialmente no templo e através das nossas redes sociais, pois esta mensagem, esse culto está sendo gravado e vai se multiplicar por vários canais. Então você tem mágoa de alguém nesse exato momento? Esse silêncio é muito importante. Você tem mágoa de alguém? Você tem ódio de alguém? Uma vez um irmão, há muitos anos, mais de uns 20 anos mais ou menos, me disse que estava numa igreja e o culto se desenrolando normalmente, e um obreiro se virou para ele dizendo assim: eu odeio o pastor Wagner. E era um culto de ceia, faltando alguns minutos para a consagração dos elementos. Eu não quis entrar em detalhes com aquele irmão, imediatamente fiz um exame, um pente fino, para ver se eu tinha dado causa para que essa pessoa dissesse aquilo, mas graças a Deus, e o Senhor é minha testemunha de que não tinha. Foi quase que de graça aquele ódio que seria posteriormente de inveja, de outras coisas que estavam tomando conta da sua mente. Mas continua a pergunta: você tem rancor de alguém? Esse tempo que eu estou dando é para você ir lá no túnel do tempo, entre aspas. Será que você que me ouve tem algum caso que ainda não foi resolvido com uma pessoa? Mesmo na própria família, no trabalho, na escola, enfim, em qualquer lugar. Você sente necessidade de perdoar ou de pedir perdão para alguém? Minha sugestão pessoal, para os que estão presentes no culto, quando voltarem para casa, é uma sugestão de um exercício. Relacione nomes de pessoas que te ofenderam e que você ainda não conseguiu perdoar. E também relacione nomes de pessoas para quem você precisa pedir perdão. Como eu disse, uma sugestão. Ore por essas pessoas. Inicie imediatamente um processo de perdão. Peça a ajuda do Espírito Santo para você liberar o teu perdão, ainda que seja difícil, mas peça a ajuda do Espírito Santo, que não vai vir lá do céu, ele está dentro do teu coração por enquanto. Paulo disse uma certa vez: se é que o Espírito Santo ainda está dentro de vós. E outra, é difícil. Abençoe
as pessoas que te ofenderam, que te causaram tanto mal e prejuízo. Pastor, aí já é pedir demais. Eu perdoo, eu oro, perdoo, tal, mas abençoar. E se tiver oportunidade, procure se reconciliar com a pessoa o mais urgente possível. Como a gente deve proceder para perdoar? Reconhecer que isso é um ato da vontade de Deus e não um sentimento pessoal, como nós dissemos. Olhe a pessoa que te ofendeu, que te amargurou, que te causou problemas, como o Senhor Jesus olha para você. Permita que a compaixão, a misericórdia de Deus possam fluir por seu intermédio. Deus não vai te obrigar, mas se você der permissão, você vai ser surpreendido. Como o Espírito, como eu disse, o Espírito Santo está aqui dentro, isso vai fluir com mais facilidade. Decida ser obediente e, consequentemente, você terá condições de perdoar. Leve esse caso, esse problema, essa dor, que muitas vezes tem tirado o teu sono, tem atrapalhado no seu trabalho, nos seus estudos. Aquilo fica martelando na sua mente dia e noite. Leva isso nos pés da cruz. Aleluia. E você vai receber o amor de Jesus. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Pedro disse, porque ele, o Senhor, tem cuidado de você. Confesse o seu pecado, a sua falta, e considere o perdão como se ele já fosse realizado, materializado. Então, enquanto você está ouvindo estas orientações da palavra de Deus, você já pode liberar com a ajuda do Espírito Santo esse seu perdão, e depois você consolida isso pessoalmente ou por carta, por telefone, seja lá o meio que for mais apropriado. E procure então não se lembrar mais de uma ofensa que você perdoou. Abençoe aquele que você perdoou. Vou ler só mais um versículo e vou terminar. Mateus 5, 44. Jesus disse, amai a vossos inimigos. Para muita gente está difícil amar os amigos, que dirá amar os inimigos. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Isso significa abençoar aquelas pessoas que desejam mal para você, que te amaldiçoam, tomara que morra seco, esmagado, enfim. Mas o Senhor está dizendo, abençoe essas pessoas. Fazei bem aquelas pessoas que te odeiam. E aí eu lembrei do tal irmão. E numa noite eu acordei e veio à minha mente, porque por alguns poucos dias, perdoa o meu irmão.
em nome de Jesus. Aleluia. Orai pelos que vos maltratam. Orai por aqueles que vos perseguem. Para quê? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Então, amados, se perdoar, eu concluo aqui, fosse tão fácil, tão simples assim, provavelmente, e até com toda certeza, que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não iria nos aconselhar tantas vezes, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que nós deveríamos praticar o perdão. É verdade, não é fácil. Quando morava em Brasília, meus filhos, e principalmente a Cláudia, tinha uma amiga lá de Brasília, uma adolescente, e ela tinha uma expressão que ficou bastante marcado para nós. Ela usava essa expressão assim: fácil não é, pastor. Ela punha já o verbo na frente, não é fácil. Ela fala, e às vezes em casa, quando tem uma situação, a gente até brinca e diz assim: fácil não é não. Então, fácil não é não. Perdoar. Mas é necessário, é essencial, é indispensável, se é que nós desejamos ter uma vida espiritual, uma vida emocional, psicológica, uma vida saudável que agrada a Deus. E experimentar a proposta de Jesus que disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, vida de qualidade, vida prazerosa, vida que dá sentido em viver, porque essa proposta se referia à vida eterna. Aleluia. Porém, se você que me ouve e me assiste, está passando ou já passou por uma situação e não consegue perdoar, você até sabe que é o teu dever perdoar ele ou ela, eles ou elas. Ore a Deus comigo agora. Peça ajuda do Espírito Santo para que você libere o perdão agora, aqui no templo, nesse momento do culto, e aí onde você está, não deixe para amanhã, não deixe para a semana que vem, para o mês que vem, porque duas coisas poderão acontecer: nós morrermos esta noite, ou Jesus vier buscar a igreja, e com certeza, se nós não perdoarmos, nós não participaremos do arrebatamento da igreja. Assim diz o Senhor. Vamos ficar em pé. Pastor Arlindo Santana, com todo o respeito que você sabe, eu preciso da sua ajuda agora. Mais uma vez, vamos ajudar aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus para se livrarem deste jugo que está quase te matando, tirando a tua paz, e você já está com essa raiz de amargura e sente até um amargo na sua boca, e você não tem
paz, não tem alegria, não tem prazer em viver e fazer aquilo que você tanto gosta e precisa fazer. Eu tenho certeza absoluta que esta oração, ela será decisiva para mudar até o teu humor, para melhorar até a tua saúde física, a tua saúde emocional e o mais importante, a tua saúde espiritual. Receba esta bênção agora através desta oração. Oramos nesta noite. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, ouvimos a Tua bendita e a Tua gloriosa palavra nesta noite. Senhor, e aqui estamos, Pai, na Tua presença, Pai amado, e os demais irmãos que estão em casa, Pai amado, que ouviram, Pai amado, essa poderosa palavra, Senhor. E sabemos que não é fácil mesmo, ó Deus amado, perdoarmos, meu Senhor, aqueles que nos acusam, aqueles que nos caluniam, aqueles que nos afrontam, meu Senhor. Mas se queremos, Pai amado, a Tua bênção, Pai, nesta noite, meu Senhor, nos ajuda, ó Deus bendito, aleluia, Senhor, a perdoar, Senhor, aquele que tem nos afrontado, aquele que tem, Senhor da glória, nos caluniando, Pai amado, nos injustiçando, Senhor, Pai amado, e também pedimos perdão, Senhor, Pai amado, aqueles irmãos, Pai amado, que muitas vezes, por falta de sabedoria, Pai amado, temos magoando, feridos, meu Senhor. Pai amado, nos ajuda a perdoar, Senhor, e a pedir perdão também, Senhor. Quem sabe, Pai amado, o esposo, a esposa, quem sabe o filho, a filha, quem sabe o genro, a nora, o neto, meu Senhor, Pai amado, por falha ou por falta, mas em nome, ó de Jesus, nesta noite, Pai celestial, ó Deus amado, que o adversário, Senhor, seja envergonhado, é verdade, em nome Senhor, de Jesus, amém, Senhor, em e nome que possamos de Jesus, te servir, Pai amado, amando glória a e Deus, perdoando ao outro, Senhor, Pai amado, verdade, e abençoando, Senhor. Pai amado, Glória os nossos a inimigos, Deus. Pai, nós oramos Aleluia. nesta noite, abençoa a Tua igreja Aleluia. que aqui está, Abacate, aqueles que estão em casa, acompanhando, Aleluia. Pai, e recebendo e orando conosco nesta Glória a noite, Deus. que haja, Pai amado, ó Aleluia. libertação, Senhor, Glória. que o perdão seja liberado a esse esposo, É que o mesmo, perdão Senhor. seja liberado a esta esposa, Aleluia. Pai amado, quem sabe alguma traição, Glória. alguma coisa, alguma palavra que machucou, que magoou, Alabasta. Senhor, que nesta noite, em Aleluia. nome de Jesus, Pai amado, abençoa a Tua verdade, igreja, o Teu Senhor. povo, Pai, oh, que haja cura Glória. emocional, espiritual, Aleluia. Pai, no relacionamento conjugal, Glória a Deus. no relacionamento familiar, Deus amado, filhos que Aleluia. se assentam para almoçar, oh meu Pai amado, oh Deus bendito, abençoa, Aleluia. que haja reconciliação, Glória. Pai, nas famílias, meu Senhor, É verdade, oramos Senhor. nesta noite, Pai amado, oh Glória Deus a amado, Deus. é fácil pregar, é fácil Aleluia. cantar, Pai amado, mas o difícil é viver o que pregamos, Glória a Deus. Pai amado, difícil é viver o que pregamos, meu Senhor, Deus amado, se nós vivêssemos, Glória. Pai amado, a metade Glória. que pregamos, meu Glória. Senhor, Pai amado, eu preciso me converter cada dia Aleluia. mais, Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, verdade, que Senhor. toda hipocrisia, a começar pela minha vida, Pai, ó Aleluia. Deus amado, caia por terra, em nome de Calabashalabá. Jesus,
Pai amado, que haja unidade, Aleluia. amor entre os irmãos, Senhor. Pai amado, abençoa a tua mesmo, igreja nesta Senhor. noite. O pastor que Aleluia. ministrou a tua palavra. Glória. Pai amado, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, toda mágoa, rancor, verdade, ressentimento, Senhor. ódio, Glória. Pai amado, sentimento contrários, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai amado, seja arrancado Aleluia. toda mágoa, Glória a todo Deus. ressentimento, todo ódio, É em mesmo, nome de Senhor. Jesus. Glória No poder a que há no Deus. sangue de Jesus. Glória Que a este Deus. meu irmão, que esta minha irmã, que esta moça, que este Aleluia. moço, Pai amado, em nome de Jesus, o relacionamento que não deu certo, É mesmo. Pai amado, eu te peço nesta Glória noite, a Deus. no nome de Jesus, te louvamos e te Aleluia. agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Quantos entenderam a palavra de Deus nessa noite? Irmãos, o resultado desta ministração em tempos de pandemia, irmão Gomes, onde alguns lares, alguns casais estão tendo dificuldade nisso. Tenho certeza que a palavra de Deus está agindo para a restauração de casamentos. Aleluia. Por favor, queira sentar. Temos algumas informações importantíssimas. Irmãos, aqui na igreja sede, antes da pandemia, a ceia do Senhor sempre era ministrada no primeiro sábado. Mas está padronizado para o campo, nesse período de pandemia, que a ceia do Senhor ela é ministrada sempre no segundo sábado, tá bom? Então, neste sábado, será o culto dirigido pela mocidade, o MADICE 7, tá bom? Desejando participar, acompanhar a transmissão online, farão muito bem. Mas a ceia do Senhor será ministrada no segundo sábado, ok, irmãos? Aí, no domingo e na próxima semana, estaremos apresentando os detalhes. Devemos orar pela família Ramos, uma família querida aqui da igreja, muito envolvida nos trabalhos da igreja sede. Nós estávamos orando, o Senhor, de forma soberana, recolheu nesse dia a irmã Sônia. No domingo havia sido o irmão Augusto, e agora a irmã Sônia. Devemos estar orando por esta querida família que coopera aqui nos grupos musicais da igreja sede. Meus amados irmãos, orar também pela irmã Glaci, que foi dirigente do Círculo de Oração. Está ali o André, o filho. É quinta que vai ser feita a cirurgia, André? Devemos estar, ela está na expectativa, estava previsto para esta semana. Devemos orar para a irmã Glaci, uma cirurgia de joelho que ela estava aguardando, mas estaremos orando por estes irmãos também. Mas antes, tem testemunho para contar aqui no culto. Eu peço que esteja em pé o querido irmão Gilson de Souza. Onde está o irmão Gilson de Souza? Fique em pé. Gilson de Souza, veja como as ministrações de terça-feira a palavra de Deus fala de maneira poderosa. A esposa também em pé, o casal ali, ó. Vou ler. Algumas terças-feiras, Deus usou o nosso pastor-presidente, pastor Wagner, falando que iria abrir portas e dar vitórias para irmãos da igreja sede neste mês de setembro. E era para testemunhar. Eles são empreendedores. Então, eles dizem assim, eu e minha esposa desejávamos comprar uma máquina há aproximadamente 7 anos. Tentamos algumas vezes. E agora, neste ano, neste mês de setembro, o Senhor nos concedeu a oportunidade e compramos. Estamos muito felizes e gratos ao nosso Deus. E glória a Jesus. Amém? Então, cumpriu-se a palavra de Deus. Também, a irmã Maria Dionísio. Fica em pé, irmã Ana Maria Dionísio, por favor. No domingo, nós sempre estamos orando. Já vamos orar por vários pedidos de oração. Domingo, ela disse que recebeu a cura no domingo, enquanto orávamos aqui no templo. Jesus me curou de uma dor no braço, bursite, tendinite, muitas dores, tomei injeção, fisioterapia e nada. Mas domingo, orando aqui com a igreja, recebi a cura em casa. Estou grato ao Senhor. Que bênçãos, né, que o Senhor nos concede. Então agora peço à igreja estar em pé. Nós estaremos orando então por tantas vidas que tem nomes mencionados aqui. Está aqui também a irmã Noêmia Rocha e o diácono Carlos, que haviam sido infectados pelo coronavírus. A igreja orou, a irmã chegou a estar hospitalizada. E está aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós estaremos agora orando, parabenizando também o presbítero Edivaldo Silva. Quer vir aqui à frente, Edivaldo? Sua esposa, irmã Elvia, a Amanda, venho aqui.
vamos parabenizar o nosso querido irmão. E você que está de aniversário, receba. Há alguém aqui no templo também de aniversário? Há mais alguém? Então, em casa, receba os parabéns. Ali. Vamos parabenizar o irmão Edivaldo. De frente para a igreja, por gentileza. Levante uma de suas mãos e diga assim: querido irmão Edivaldo, estamos muito felizes por mais esta data. Que o Senhor continue te dando saúde e prosperando tua caminhada. Feliz aniversário. Muito bem, nós vamos orar pelo querido irmão Edivaldo e orando então por esses pedidos. Vou citar rapidamente. Sérgio Carlos pede oração, esposa Vera Lúcia, cirurgia. Antônio Martins de São Francisco do Sul, Santa Catarina, em seu favor e de sua família. Aparecido Pereira da Silva, pede oração por Daniel, cura e libertação. Ivoníria Mendes por seus filhos, Sueli Ramos, seu esposo Valdomiro e família, Zilma Ramos pela família, Claudinei Cordeiro por seu filho Bruno, libertação. Helenita pela família, Josefa Rocha pede oração pela cunhada Ana, teve um AVC. Bete pede oração pelo seu irmão Aziel, libertação. Ana de Oliveira pede oração por sua família. Valdir Meleri pede oração por sua família. Marcelo Ribeiro pela família. Vitória Silva por sua família. Helena Pereira, oração por Gênesis, tratamento muito delicado, precisa de cura. Mari Solange pede oração por Vinícius, libertação. Graça Oliveira por sua família. Evangelista Carlos Panzica pede oração pelo pastor Natalino, da Assembleia de Deus em Sumaré, estado de São Paulo. Irmã Tereza pede oração em seu favor, precisa de saúde. Vamos orar por esses pedidos que nós mencionamos e pela irmã Glaci. Pai Celestial, somos gratos pela palavra que ouvimos. O Senhor falou de uma maneira muito especial, Pai, com tantas pessoas que nós não conseguimos, Senhor, mensurar, compreender o alcance desta palavra, mas ela fez o que te apraz. Senhor, continue tratando conosco como igreja, curando-nos, Pai, restabelecendo, Senhor, a harmonia entre o relacionamento entre os irmãos. Pai, continue a nos dirigir pela Tua palavra. Te agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor concede, irmã Edevaldo. Continua abençoando teu servo, guardando, protegendo, ao lado de sua esposa, irmã Élvia, seus filhos, abençoa. Intercedemos também pela família enlutada. Pai, continue trazendo consolo a esta querida família, a todos os filhos, Senhor, todos os integrantes da família. O conforto, consolo vem do Senhor. Oramos pelos enfermos, Pai, assim como a irmã Ana Maria foi curada no domingo aqui, na oração final. Há muita gente orando agora. Pai, da mesma maneira, o Senhor é o Deus do ontem, é o Deus do agora também. Venha restabelecer a saúde. Pela fé nós oramos, no nome de Jesus Cristo, que a enfermidade seja repreendida e a saúde, Senhor, plena venha sobre os teus filhos. Todos os nomes que mencionei, a cada necessidade mencionada, com poder, Pai, venha trazer vitória a estas famílias. Somos gratos por tudo. É assim que nós oramos, com ações de graças, em nome de Jesus. A igreja diz: meus irmãos, nós vamos impetrar a bênção. Por favor, pode retornar aos seus lugares. Mas eu peço o carinho, a gentileza da igreja, que após a bênção impetrada, eu mesmo estarei no templo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo reine em nosso coração, e todos juntos nós dizemos, aqui no templo, em casa, diga: a vitória nossa pelo sangue de Jesus.